Olá pessoal, meu nome é Luciano Costa, eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco, do campus de Caruaru, do Núcleo de Tecnologia, e hoje nós vamos dar início a uma série de vídeos onde eu vou estar apresentando algumas noções do Flexim, o software de simulação, ok? Então, para dar início aqui ao nosso vídeo, eu vou abrir aqui o Flexim. E aí, nesses vídeos eu vou estar usando o Flexim 2021, a, a edição estudante, que tem algumas limitações, mas que não vão impedir o desenvolvimento dos nossos vídeos, ok? Então, esse aqui é a cara do Flexim quando vocês abrem. E se vocês estiverem utilizando a primeira vez, logo após instalar, ele vai dar aqui a opção para que vocês escolham se o módulo que vocês vão estar utilizando vai ser o de Healthcare ou o outro. Aí eu escolhi o outro aqui, que eu não lembro mais o nome, mas vocês vão conseguir identificar facilmente. Vai ter Healthcare e o outro lá. E aí, uma vez que vocês vão escolher o módulo de trabalho da gente aqui, na primeira vez que vocês forem utilizar o modelo, vai aparecer uma janelinha aqui no meio, e essa janelinha ela vai mostrar quais são as unidades que são utilizadas por padrão no Flexim. Unidades de tempo, de distância, de medida. Então, quando eu usei aqui a primeira vez, eu já selecionei, então, a unidade de medida padrão, né, dos nossos modelos vão ser segundos de tempo e metros para distância, ok? Então, tendo sido feita essa primeira introdução, vamos agora dar início ao nosso tutorial. Para criar um modelo, vocês têm duas opções. Ou vocês clicam aqui diretamente em New Model, ou clica aqui em File e daí New Model. É equivalente, certo? Vou apertar aqui nesse New Model e, e quando vocês apertarem para abrir o modelo, vai aparecer essa interface aqui, que é a interface do Flexim. Aqui existem alguns menus que nós vamos explorar agora durante os nossos vídeos. Aqui existem algumas funcionalidades que nós também iremos explorar algumas delas, certo? E é isso. Então, nossos vídeos aqui, eles vão funcionar da seguinte maneira. Eu vou sempre trabalhar com exemplos, e daí eu vou escolher um exemplo e eu vou explicar a respeito de cada um dos componentes que eu vou estar utilizando no exemplo. E depois disso eu vou enriquecendo os exemplos, cada vez mais incorporando uma nova funcionalidade, certo? E aqui o objetivo não é esgotar é, tudo que o Flexim pode fazer, mas apenas fornecer noções para que é, vocês possam ser capazes de desenvolver modelos de simulação, ok? Então, vamos começar aqui, né? Para começar, eu vou criar um modelinho bem simples, e esse modelinho consiste de uma fonte, uma source, de uma fila, de um processador e de uma sink, ok? Então, cada uma dessas entidades aqui vai ter uma função. A source vai ser a entidade que vai gerar, que vai colocar elementos dentro do modelo. Aqui é uma estrutura que é utilizada para, como o nome já fala, representar uma fila. Então, ela vai mostrar itens esperando para serem processados. O processador, como o nome já fala também, vai ter a função de processamento, de tempo de operação. E assim é o destino final, é para dizer para onde o bloquinho gerado aqui vai. Aí, nesse momento aqui, eu queria chamar a atenção para essa informação aqui no canto. Vocês podem ver aqui esse nome Model Limit 5 de 30. E essa informação aqui, ela é relacionada com o limite mesmo do software.
E aqui nesse caso, o valor 30 é porque nós estamos utilizando a versão estudante. E esses 5 aqui vai ser o número de entidades que vai estar dentro do modelo. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4. E esses 5 aqui é porque o próprio fundo aqui, o piso, já conta como uma entidade. Então daí o número 5. Mas fiquem tranquilos que para propósitos educacionais e para projetos de disciplina, esse valor 30 já é mais do que suficiente. Existem alguns truques que podem ser feitos para superar essa limitação. Eu posso trabalhar em vídeos futuros, mas por enquanto não vamos complicar, vamos deixar tudo simples. E aqui é só para dizer isso, que existe essa limitação, mas que não é assim uma limitação, mas que não é tão grande. Esse valor aqui pode aumentar se vocês tiverem licenças mais completas de Flexim, certo? Mas nós não iremos entrar em detalhes agora. Aí, dando continuidade aqui ao nosso modelo, nós já posicionamos aqui essas estruturas e nós poderíamos pensar, né, que nós já estamos prontos para executar uma simulação. Nós podemos tentar. Então, eu vou apertar aqui em Run e aqui eu aproveito para apresentar aqui alguns botões. Então, por exemplo, esse botão Run é o botão que nós iremos pressionar para dar início à simulação. Esse botão Stop, como o nome já fala, é o botão para parar a simulação. Esse botão Step, ele é um botão que a gente vai utilizar durante nosso vídeo aqui, que é para o seguinte. Às vezes, nada vai ficar acontecendo no modelo, porque, digamos, o tempo de chegada das entidades é um pouco elevado, então, durante algum tempo, não vai existir nada dentro do modelo. Então, às vezes vai ficar meio que sem acontecer nada, e esse botão Step, como o nome já fala aqui, Step to the Next Model Event. Ele vai avançar o tempo de simulação, então aqui nós temos já o tempo de simulação, ele vai avançar o tempo de simulação até o ponto que algo efetivo vai acontecer. E daí, por algo efetivo, entendam uma peça entrar no sistema, acaba o processamento e assim por diante. E aqui nós temos a velocidade de simulação, que começa aqui em 4, e daí a gente pode avançar ou reduzir. A gente também vai brincar com esse botão quando nós quisermos acelerar a simulação ou quando a gente quiser deixar mais lenta para que a gente possa analisar algum evento específico. Ok? Então, apertando aqui nesse botão Run, a gente vai ver que o tempo de execução iniciou, mas que nada aconteceu. Inclusive, o tempo aqui parou mesmo, né? Parou e daqui a pouco nós iremos dizer por quê. E aqui eu vou dar uma parada, stop, e a gente vai ver por que é que a simulação não começou. Eu já vou adiantar a resposta, simplesmente porque o modelo não está completo, certo? No Flexim, para que a gente possa criar um modelo, não basta apenas posicionar as entidades. Nós temos também que informar como as entidades se relacionam. Então, por exemplo, quando uma peça é criada aqui na fonte, para onde que ela vai no modelo? Para a fila? Para a sync direto? Para o processador? Nós não sabemos. E o Flexim também não sabe. Então, nós temos que conectar esses modelos, conectar esses recursos, como o nome aqui já fala, de forma que o modelo possa saber para onde enviar cada peça, ok? Então, vou dar aqui uma parada. Sempre é bom, depois de parar, apertar aqui em Reset, que é para zerar aqui o tempo. E a gente vai conectar esses recursos utilizando aqui esse botão A, que nós podemos ver aqui que tem esse nome aqui, Connect Objects. E ao apertar aqui na setinha, nós vemos que existem 3 botões de conexão. Nós iremos utilizar nesses vídeos aqui esses 2 primeiros, e eu vou explicar a diferença deles em breve, certo? Então, por enquanto, somente é suficiente que a gente comece com esse botão A. E aí, esse botão A, como o nome já fala, ele vai conectar objetos. E para conectar objetos, basta que nós cliquemos sobre os recursos que nós queremos conectar, e daí a gente apertou lá em cima, aí clica no objeto,
clica no objeto com quem ele tem que estar conectado. Se esse objeto também tiver que estar conectado com alguém, a gente segue clicando. E ao final, quando nós tivermos completado todas essas conexões, nós apertamos em ESC, certo? E a gente termina essa primeira conexão, ok? Então, uma vez que nós conectamos esses objetos, vamos agora executar nosso modelo outra vez para ver se algo de diferente acontece. Então, apertamos aqui em Run Model e nós vemos que o tempo iniciou e o tempo iniciou. Apertar aqui Run, Stop, Reset. Ok. Tinha um tempinho, é porque assim, sempre quando acontecer isso, você pode apertar em Stop, Reset. E aí foi até bom que eu tive que já utilizar esse modelo meio que, esse botão Step. Aperto em Run, vou dar uma parada aqui. Lembra que naquela primeira simulação ficou parado em 11:22? Pois bem, eu vou aproveitar para mostrar a vocês umas coisas. Se vocês clicarem aqui sobre Source, ou sobre Queue, ou sobre qualquer um desses recursos, aqui na lateral vai aparecer um menu com propriedades, ok? Nós vamos explorar algumas delas agora, para que vocês possam ter uma noção geral das funcionalidades desses elementos. Então, a Source, como o nome dela já fala, e como vocês já devem estar habituados em outros softwares de simulação, ela tem por função gerar entidades que serão colocadas dentro do modelo, certo? E aqui nós temos algumas abas que nós iremos explorar aos poucos, mas por enquanto vamos focar nessa aba Source, que tem aqui essa informação, Flow Item Class, e nós temos uma caixa, e aí sendo que a gente poderia ter escolhido outros elementos. O que é que isso aqui significa? Lembra que há pouco, quando a simulação iniciou, nós tínhamos uma caixa? Então isso aqui simplesmente é o item que vai ser considerado durante nossa simulação aqui. Nós também poderíamos ter um pallet, uma pessoa, um homem, uma mulher, um caminhão, certo? Mas por enquanto vamos ficar com nossa caixa mesmo. E a segunda informação que a gente vai analisar é essa parte aqui, é o Winter Arrival Time. E ele representa, como o nome já fala, o intervalo entre chegadas. Então, basicamente, isso aqui vai dizer a taxa entre chegadas. É de quanto em quanto tempo uma entidade vai entrar no sistema. Aqui, inicialmente, nós temos uma distribuição de probabilidade exponencial com shape 10, ou seja, com a média 10. E sendo que, como o nome já fala, né, é uma média. Então, as chegadas não vão ocorrer a cada exatamente 10 segundos. Mas pode ser 11 segundos, 9 segundos. E aquele valor 11:22 do começo do vídeo era justamente isso. 11:22 foi o instante que chegou o primeiro elemento. Certo? Foi o instante que chegou o primeiro elemento. Então, o elemento chegou aqui, ele não sabia para onde continuar, então o modelo parou. Então agora que nós conectamos, a entidade sabe que tem que passar para a fila. Então eu vou aqui parar o modelo, resetar o modelo, executar. E aí a gente pode esperar que algo aconteça. E tá vendo? Eu vou parar aqui o modelo. Nós vemos que mais ou menos com 11:22 a peça entrou no sistema, ficou na fila e em seguida já foi enviada para o processamento. Aqui já vai em 19, a gente vai ver daqui a pouco por quê. Então era isso que eu queria falar da fonte aqui. Existem outras abas que nós iremos discutir já já, certo? Vamos passar agora para a fila, Queue. Na Queue vamos ter abas semelhantes, e aí vai ter essa aba específica da Queue, que é justamente a aba que vai nos permitir determinar o comportamento da fila. Esse valor aqui, esse 1000, indica a quantidade máxima de elementos que podem estar acumulados aqui na fila.
esse item placement indica onde os elementos vão ficar sendo acumulados. Então, essa opção Stack Inside Queue, os itens vão ser organizados aqui dentro. Então, vão ser distribuídos assim. Daqui a pouco nós iremos ver quando essa fila tiver mais itens dentro dela. Mas nós também teríamos a opção aqui de Stack Vertically, então as caixas ficariam empilhadas assim em cima da outra. Stack Horizontal Line, e aí as caixas ficariam assim uma atrás da outra, e aí de repente, quando nós estivermos trabalhando com um modelo que simula filas de pessoas em banco, por exemplo, essa pode ser uma boa opção. Ou do Nothing, que é para a gente não ficar vendo as caixas serem empilhadas. Mas por enquanto vamos trabalhar com a opção Stack Inside Queue. E por enquanto é isso. Daqui a pouco nós voltamos para essa entidade. A próxima entidade é o processador. E aqui, mais uma vez, nós temos aba semelhante e uma aba aqui especial. E vamos ter aqui uma opção de Setup Time. É um tempo de setup pré-definido. Um tempo de processamento, que aqui nós temos o valor 10, ou seja, quer dizer que a caixa demora 10 segundos para ser aqui processada, ok? Tem isso aqui. E daí esse 19 se dá justamente por isso, quer dizer que a caixa entrou aqui com 11,22 e ficou 10 segundos sendo processada aqui dentro, e aí estamos aqui já em 19, então na teoria esse processamento aqui vai acabar por volta do 11,22, não sei. E em seguida a caixa é enviada para a sync. E na sync não tem muito que controlar, é simplesmente que a entidade vai sair para cá, ok? Então eu vou aqui parar, resetar, é sempre importante parar e resetar. Há pouco, quando o modelo, a gente tentou, mesmo depois de ter conectado, que o modelo não funcionou, foi porque a gente esqueceu de resetar. Então é importante sempre resetar, ok? Então, a gente pode aqui colocar para executar. Eu vou acelerar aqui um pouco o modelo, para que a gente possa ver alguma coisa acontecer, né? Então, tá aqui, o modelo é bem simples, gera uma caixa aqui na fonte, manda para a fila e segue. E a gente vê que está formando fila, né? E a gente pode se perguntar por que das filas estarem sendo formadas. E a resposta aqui é como a fonte aqui gera uma caixa, em média, a cada 10 segundos, de acordo com uma exponencial, e o tempo de processamento aqui é exatamente 10, o que vai acontecer aqui não é exatamente 10, pode ser 9, pode ser 11, e por ter essa variação, quando aqui for menor do que 10, a caixa vai ser acumulada, e aí se a gente clicar aqui em cima do processador, a gente vai ter aqui essas informações, né? Output é a quantidade de elementos que já entrou aqui dentro. Tem essa informação aqui, idle é o tempo que a máquina está ociosa, então a gente vê que a máquina não chega a estar 100% de trabalho, mas ela está trabalhando bastante. E aí, agora, formando fila, é que esse idle cada vez mais vai diminuir, porque as caixas vão ficar sendo processadas, certo? Vocês também podem observar alguns estatísticos clicando aqui sobre fila, na fila, e aí vamos ter aqui a quantidade máxima que vai estar aqui dentro, o número máximo de elementos que se acumulou aqui, então não teve mais do que 12 elementos aqui dentro, e esse stay time é o tempo médio que as caixas tendem a ficar aqui dentro. No source, a quantidade de itens gerados, no sync a quantidade de itens que saiu aqui dentro, ok? Então, vamos parar aqui esse modelo agora, resetar, e agora que a gente já tem uma noção melhor da funcionalidade de cada um dos elementos do nosso modelo, a gente vai começar agora a enriquecer um pouco mais esse modelo e começar a colocar algumas funcionalidades mais. Eu vou aproveitar aqui já para introduzir mais um recurso desse daqui. Nós temos por enquanto uma fonte, temos uma fila, processador. Vou aqui diminuir um pouco essa abazinha. E vamos ter agora
o recurso chamado separator, certo? Eu vou clicar e arrastar para cá e tá aqui o separador. E aí, se vocês colocarem o mouse aqui em cima, a gente vai ter aqui separator splits unpacks flow items. Então, como o nome já fala, né? O que ele vai fazer é, cada vez que um objeto chegar nele, ele vai separar ou desempacotar esses objetos. E daí, qual a funcionalidade? No caso, né? Seria para simular, digamos, a chegada de uma caixa cheia de objetos, e daí, em seguida, ele vai desempacotar essa caixa, e ele vai colocar os objetos dentro do sistema. E o split é para, digamos, criar cópias, ou o nome seria quebrar, né, split, mas ele vai criar cópias do objeto. E a gente vai ver essa opção split sendo utilizada em breve. Então, nós iremos colocar aqui agora esse separador dentro do nosso sistema, dentro do nosso modelo, da seguinte maneira. Eu vou arrastar a minha fonte para trás, e eu vou colocar esse separador aqui no meio. E qual vai ser qual vai ser a ideia? A ideia é que, quando o objeto chegar aqui no separador, ele vai splitar esses itens, vai colocar na fila, e aí vamos ter aqui uma quantidade maior do que 1 sendo acumulada, e em seguida, essas caixas separadas, splitadas, serão enviadas para processamento, ok? E aí, como que nós colocamos esse separador aqui entre a fonte e a fila? Eu agora vou mostrar a opção. Há pouco, nós utilizamos esse botão A, Connect Objects, e daí agora vamos usar agora esse botão Disconnect Object. E aí, vocês podem ver que nós tínhamos aqui três opções: Connect, Connect Center Ports, Extended Connect. Então, a gente tem a ASD, e no Q nós também temos três opções. Então, Disconnect seria a opção de desconexão quando uma conexão do tipo A é feita. Disconnect Center Ports é uma opção de desconexão quando uma conexão do tipo S for feita, e assim por diante. As letras não dizem muita coisa não, é simplesmente, se vocês forem olhar essas letras A, S, D, Q, W, E, são atalhos para essas opções no teclado. E aí vocês podem ver que essas letras estão todas próximas no teclado para facilitar. Então, como nós tínhamos Connect, vamos aqui na opção Disconnect. E aí, para desconectar, é igual quando a gente for conectar. Clica no objeto que nós queremos desconectar e pronto. E no final, aperta ESC. Agora eu vou mover um pouco. Para mover, basta clicar e arrastar. Eu vou colocar agora esse separador aqui no meio, certo? E vou conectar esse separador. E apertamos aqui ESC para terminar, certo? E agora a gente vê a seguinte coisa. Até então a gente tem trabalhado com as informações padrão que já vieram nas entidades. Então, por exemplo, nós não alteramos a taxa de chegada, continuou sendo exponencial de 10. Nós não alteramos o tempo de processamento, continuou sendo padrão 10. Agora vamos colocar e vamos mudar esses valores aqui no nosso modelo, certo? E aí já serve para a gente aprender como fazer essa entrada de dados. Então, apertando aqui em Source, para iniciar, a gente vai trabalhar com informações determinísticas. Em seguida, nós iremos trabalhar com distribuições de probabilidade. E daí nós temos aqui uma exponencial, mas no lugar de exponencial a gente pode simplesmente selecionar aqui, apagar e escrever um valor numérico. Vou botar aqui 120. Então, isso quer dizer que vai ocorrer uma chegada a cada 120 segundos. Então, tem aqui, define frequency of creating the flow items, em segundos, certo? E vamos vir aqui no separador. Como eu falei há pouco, existe a opção de unpack e a opção de split. Vamos ficar com o split por enquanto. E aqui embaixo vai ter essa opção de quantity. E aqui a gente vai dizer a quantidade de elementos que nós queremos criar depois dessa operação de separação. Então, apertando aqui quantity 4.
E aqui nós também temos essa opção aqui de setup e tempo de processamento. Vamos remover por enquanto, porque a máquina aqui simplesmente está separando e gerando essas cópias. Na fila aqui a gente não vai fazer nada, certo? E aqui na operação a gente vai colocar um tempo de setup de 3 e vai manter esse processamento aqui de 10. Ok? Então, tendo sido completada essa opção, né? Vamos apertar. Sempre que for feita uma alteração no modelo, a gente deve apertar Stop e em seguida Reset, que é para que, nesse momento, não sei se vocês viram, mas setinhas verdes aqui, elas surgiram. Então, digamos, para ativar os elementos dentro do modelo. Então, Stop, Reset, e podemos agora apertar em Run. Apertar em Run, parar aqui, tá vendo? Até agora nada aconteceu. Por quê? A primeira chegada vai ocorrer com 120 segundos. Eu posso aqui agora apertar então em Step. Eu vou botar para rodar e apertar em Step. Vou parar aqui. Com 120 mais ou menos, com 120 exatamente, para ser a verdade. Uma caixa entrou aqui, foi separada em 4 componentes. E aí o primeiro componente foi enviado para processamento e vai ser despachado para a sync. Vou botar aqui para executar para que a gente possa fazer algumas análises. Então, vai ficar acontecendo isso, a caixa sendo processada, vai vir, isso vai ficar acontecendo a cada 120 segundos. Ok? Pois bem. Então agora vamos colocar mais uma funcionalidade no nosso modelo. Na vida real, no geral, né? Aqui a gente está vendo que os elementos estão meio que voando entre as entidades. Sendo que na vida real não é bem assim. Na vida real vamos ter um operador que vai retirar esses objetos das máquinas e vai colocar na fila e assim por diante. Então eu vou parar aqui a simulação e vou mostrar a vocês como colocar um operador, ou seja, uma pessoa, para fazer a manipulação desses objetos dentro do sistema. Para fazer isso, eu vou utilizar essa opção aqui, operador, dentro desse menu Task, em Task Executors. E aí vou clicar aqui em operador. E ao clicar em operador, vai aparecer aqui essas opções de ser um operador homem, mulher ou customizado. Se eu apertar aqui em customizado e em seguida apertar aqui na tela, apertar aqui ESC, e está aqui um operador, e a vantagem desse operador customizado, ele não conta como sendo um model aqui limit, digamos, não conta como uma entidade aqui no modelo. Eu vou clicar aqui nesse operador customizado e a gente pode customizá-lo. Então a gente pode mudar a roupa dele, mudar a textura, a cor do cabelo, bota sapato. Então vocês podem brincar com isso aqui depois. Eu não vou me interessar por isso agora. Então, tá aqui um operador. Então, eu tenho agora que informar, tá, que contou como 2, então esse operador aqui, customizado, conta como 2, aparentemente. Eu não sabia disso, mas tudo bem. Então, a gente agora tem que dar a esse operador instruções para que ele possa executar operações aqui dentro. E aí, a gente vai querer que nosso operador... Então, não, desculpa. Apareceu 10 porque vieram 2 operadores. Opa, não 2, mas vários. 1, 2, 3, 4, 5. Teve o do piso. E aí ficou um aqui acumulado, não sei porquê. É porque quando eu fui criar, eu cliquei várias vezes. Então tenham cuidado com isso, tá? Deixa eu apertar aqui esse e-mail só pra... Tá aqui. Ask. Então, eu tenho somente um operador. Agora sim. Então, como eu estava falando, né, nós temos que dar instruções para esse operador para dizer que ele carregue objetos aqui dentro do sistema, né? Então,
Nosso operador ele vai fazer aqui duas coisas. Ele vai caminhar até essa fila, vai pegar um objeto, vai levar esse objeto para o processador, e aí aqui no processador ele vai fazer o setup da máquina, ele vai se afastar um pouco da máquina, vai esperar que o processamento seja concluído. Ao final ele vai pegar essa caixa e vai levar para a sync. Ou seja, ele vai fazer três operações: carregar, fazer o setup e carregar de novo. Ou seja, ele vai se relacionar com a fila e com o processador. E como que nós fazemos isso? Pois bem, vamos utilizar esse botão aqui de conexão Center Ports, certo? Então, essa conexão de Center Ports é a conexão que é utilizada para conectar operadores com máquinas. Então, ao apertar aqui, a gente clica aqui na fila e clica aqui no operador, apertamos ESC, clicamos outra vez, processador, operador, e apertamos ESC, ok? Então, reset, né? Ao fazer isso, a gente já disse em quais máquinas, em quais postos o operador vai estar executando um trabalho, certo? Sendo que a gente ainda não falou o que ele fazer. Então, vamos voltar para a fila. Nós dissemos que o operador tem que pegar a caixinha que chegar aqui e tem que transportar para o processador. E como é que a gente fala isso? Se a gente não discutiu ainda outras abas, mas nós viermos aqui nessa aba Output, vamos ter que tem essa opção aqui, Send to Port, e essa porta aqui vai ser essas setinhas vermelhas aqui, né? Então, Send to Port, ele para dizer o seguinte: caso nós tivéssemos várias conexões, ele iria enviar o objeto acumular aqui para a primeira porta disponível. Mas se vocês observarem aqui, né, vai ter essa opção Use Transport, e aí se a gente marcar nela, vai aparecer mais essa opção, e ao clicar aqui em Use Transport, nós estamos dizendo que um transportador, uma entidade, vai executar essa operação. E daí a gente vê, tem essa opção aqui, Current Center Objects, e aí isso aqui é o seguinte: cada vez que eu utilizo uma conexão de Center Objects, é como se eu criasse uma sequência, digamos, uma fila, posição 1, 2, 3 e assim por diante. E aqui nesse caso, né, como nós temos apenas uma pessoa conectada, teremos apenas um Center Object. A gente está dizendo que vai ser essa entidade que vai fazer esse transporte, ok? Então, por enquanto, é suficiente que vocês saibam disso, certo? Então, aqui, somente ao marcar essa opção, a gente já indicou que o operador estaria fazendo esse transporte, ok? É importante que um erro que pode acontecer aqui é se vocês marcarem essa opção de usar transporte, mas se vocês não tiverem ninguém aqui conectado, aí vai dar um erro, certo? Mas é sempre bom prestar atenção que quando for utilizar esse objeto, é bom que vocês tenham alguém conectado. Então, nós já dissemos para o operador fazer esse transporte. A próxima agora coisa a ser feita é vir aqui em processador. E a gente vai dizer que para fazer o setup, o operador vai fazer esse setup. E daí, ao clicar nessa opção, já apareceu aqui essa opção também do operador 1 fazer o setup. E se nós viermos, vamos fechar aqui essa aba. E se viermos aqui na opção Output, também vai ter a opção Use Transport. Então, ao clicarmos aqui sobre Use Transport, também vai aparecer a opção 1. E nós estaremos dizendo que vai ser o operador quem vai estar fazendo esse transporte. Então, depois nós já fizemos essas alterações no modelo, nós podemos agora já apertar Stop, Reset, é importante apertar Reset. E agora vamos colocar nosso modelo para rodar. Eu vou acelerar para o primeiro evento significativo, Step. E daí, vamos ficar observando ele trabalhar. Chegou 4 caixas, ele pegou uma caixa, ficou um pouco parado, não sei se vocês perceberam. Ele estava fazendo o setup. E agora a caixa vai ficar continuando. Quando terminar de ser processada, ele vai pegar a caixa. É estranho que ele passe pelo meio da máquina. A gente pode aprender a fazer isso depois. Mas, por enquanto é besteira.
Ele espera processar, pega a caixa, leva para sync e ele vai ficar fazendo isso para sempre. Ok? Então, vou parar aqui esse modelo. Vou agora mostrar a vocês uma outra funcionalidade. É a seguinte. Nós já vimos que as quantidades, então isso já nos dá um indicador visual, as caixinhas sendo acumuladas. Se nós clicarmos aqui sobre as máquinas, também temos informações. E assim, isso pode ser, digamos, mais ou menos suficiente para que a gente possa ter alguma noção sobre o que está acontecendo no modelo. Mas por vezes isso aí não é suficiente. Pode ser que nós queiramos ter algum relatório, algum gráfico, alguma tabela que mostre informações a respeito da simulação que está ocorrendo. E nesse contexto surgem os chamados dashboards. Os dashboards vão ser aqui, esse dashboard vai criar um painel branco aqui, e nesse painel branco nós teremos a opção de adicionar objetos, adicionar gráficos, tabelas, para que a gente possa acompanhar o andamento da simulação, certo? Então, apertando aqui em Dashboard, então Add Blank Dashboard, já criou aqui essa aba branca, a gente pode redimensionar, e aqui agora nós podemos adicionar opções, né? Então, quais são as opções? Ao se clicar aqui nesse dashboard, vocês vão ver que aqui esse menu vai ser transformado em um menu de estatísticas. E aí, nós temos várias estatísticas aqui no Flexim. Nós temos, por exemplo, o conteúdo de uma dada máquina, o working process, a quantidade de outputs, o tempo que fica parado, certo? Então, aqui existem essas estatísticas que nós iremos trabalhar em breve. Mas também uma outra forma até mais simples de vocês coletarem essas estatísticas é clicando sobre a opção, clicando sobre o recurso no qual, né, nós queremos coletar essa estatística. Então, por exemplo, ao se clicar sobre processador, aqui vai ter essa aba estatística que nós ainda não exploramos e vai ter aqui essas três estatísticas: o throughput, o content e o stay time. O throughput é simplesmente a quantidade de peças que vai entrar e sair naquela dada entidade. O content é, digamos, a quantidade de peças a quantidade de o tempo, né, que a peça fica, a quantidade máxima, mínima de tempo. Aqui no nosso caso não é muito interessante porque nós temos 10, então vai ser 10 sempre aqui. E o stay time vai ser a quantidade média que ele fica, que a peça fica no processador, certo? Então, aqui não tem muita coisa interessante, a gente vai só... então, só para a gente aprender a adicionar estatística aqui nesse dashboard, depois nós iremos trabalhar com estatísticas mais completas. Vamos apertar aqui nesse throughput, e ao apertar aqui nesse alfinetezinho, vai ter essa opção aqui, Pin to Dashboard, e aí nós temos três tipos de informações, né? De tabelas. Nós temos throughput, output was time, input was time. Então, vamos escolher aqui essa opção output was time, por exemplo. E aí, ao você clicar nela, vai aparecer esse gráficozinho aqui. Esse gráficozinho aqui. A gente pode clicar nele para redimensionar. E assim, dado que nós criamos esse gráfico diretamente clicando sobre a máquina, a gente já sabe que essa tabela, que esse gráfico vai estar relacionado com essa máquina. Daqui a pouco nós iremos ver um caso onde isso não acontece, a gente vai criar uma tabela genérica. Nós vamos aprender a associar a tabela à entidade, ok? Então, está aqui essa tabela. Vamos aqui agora parar, resetar, reset, e colocar aqui agora o tempo, colocar aqui agora nosso modelo para ser executado. Step, e vamos acelerar nossa simulação. E daí, ó, a gente vê crescer, né? Então, é até meio óbvio, né, que com o tempo, cada vez mais,
as peças vão ser processadas e aí com o tempo só aumenta, certo? Então, esse tabela aqui não é muito significativa, mas eu apenas coloquei para que nós pudéssemos aprender a adicionar informações a esse dashboard. Em breve nós iremos usar uma tabela, um dashboard que vai ser significativo e que vai de fato nos dar informação relevante sobre o processamento. Então, se eu apertar aqui agora em Stop Reset, vou fechar esse dashboard por enquanto, que a gente já sabe, né? Então, vamos voltar aqui para o nosso modelo. Pois bem, até então a gente tem trabalhado com quantidades determinísticas, tempos determinísticos. O tempo daqui de entrada é 120 segundos, o número de peças que são aqui separadas é exatamente 4, o tempo de processamento aqui é 10, o setup é 3, sendo que na vida real esse não é o caso, né? Na vida real o mundo é aleatório e dificilmente nós vamos conseguir ter informações tão precisas a respeito do funcionamento de um sistema. Então, o intervalo entre chegadas nunca vai ser 120. Pode ser que na média seja 120. O separador pode ser que, digamos, se ele estiver representando uma, uma caixa que chega com matéria-prima e daí você pode abrir a matéria-prima e vai, digamos, abrir a caixa e vai se dar conta que algum dos componentes está com defeito. Então, talvez ele não consiga trabalhar com exatamente os 4. Então pode ser que tenha alguma perda ou algo assim. O processador também, o tempo de processamento e o tempo de setup também podem variar de acordo com a operação e assim por diante. Então, a gente tem a opção de alimentar esses componentes utilizando distribuição de probabilidade, ok? Nós iremos aprender a fazer agora. Vamos começar pela fonte aqui. Estando na fonte, né? Então, temos aqui esse Inter Arrival Time. E daí, se nós apertarmos sobre essa setinha aqui, vamos ter aqui essa opção Statistic Distribution. E só de colocar o mouse em cima, a gente já tem que aparecem essas várias opções, certo? Vamos utilizar a exponencial, que era a que já existia quando nós começamos nosso modelo. Então, exponencial. E aí já vai aparecer aqui uma exponencial com esses parâmetros, né? Location, Scale e esse GetStream. E aqui vai ter um histograma formado por 100 amostras, certo? Desculpa, por 1000 amostras. E a gente vai, aqui no nosso sistema, trabalhar com exponencial com a Scale 120. E aí, se a gente clicar aqui no desenho, automaticamente essa distribuição já se atualiza e daí a gente vê que aqui a gente vai ter informações com média, desvio padrão. E a gente vê que, embora a escala seja 120, a média entre chegadas é de 119,28, com um desvio de 115,3. Então, quer dizer que, com a média de 119, pode ser que nós tenhamos chegadas que ocorram a cada 4 segundos, porque média aqui com desvio, como também pode ter chegadas que ocorram a cada 235 segundos. Então, vai ter uma variação aqui bem interessante, certo? Então, a gente poderia mudar aqui esses parâmetros 100 e sempre clicando sobre a figura, esses valores vão mudar, então observem que nunca vai ficar sendo exatamente o valor que foi colocado aqui como na escala. Então, a gente pode clicar aqui fora para completar. E a gente agora vai observar aqui esse separador. No separador, a gente está falando que cada vez que uma entidade chega, a gente está separando em exatamente 4 partes. 4 partes. Sendo que, no lugar de 4 partes aqui agora, a gente pode trabalhar vamos também considerar uma distribuição de probabilidade. E vamos considerar uma probabilidade uniforme, mas aí não é qualquer uniforme. A gente tem que trabalhar com uma uniforme discreta,
porque nós não podemos ter que sendo separado em uma caixa e meia. Isso aí não pode acontecer. Então, botar aqui de uniform, de discreta, de uniforme discreta. E aqui os parâmetros são, vai ter um valor mínimo e máximo, bora botar aqui no valor mínimo 2, no valor máximo 6. Certo? Clicando aqui no histograma, vamos ter aqui esses valores, na média 4 e vai ser mais ou menos isso aqui. Clicamos na opção, vamos agora para o processador. No processador, vamos ter que o setup, no lugar de ser exatamente 3, vamos colocar aqui para ele seguir uma distribuição triangular, que vai ter os seguintes parâmetros. Valor mínimo 1,5, valor máximo 4,5 e a moda 2,5. Certo? Então, vejam que ela tem esse formato aqui, né? E já vai nos dar, digamos, uma boa variabilidade aqui no setup. E por fim, no processamento, no lugar de ser exatamente 10 segundos, vamos vir aqui em Statistic Distribution, temos aqui log normal com média e desvio padrão, e aqui nós temos média 10, desvio 3, vamos deixar como está aqui por enquanto, certo? Então, vamos apertar Stop, Reset, e vamos colocar aqui esse modelo para ser executado. Então, Run. E aí a gente observa que, aparentemente, né, continua formando filas. Aqui talvez agora tenha uma variabilidade um pouco maior, porque está chegando agora 6 caixas, e aqui o processamento está variando um pouco também. Então podem ver que comparado ao que nós tínhamos antes, o estoque está sendo um pouco maior. Então, bora parar aqui um pouco nosso modelo. E vamos agora apertar Reset. E vamos agora adicionar um pouquinho mais de funcionalidade e de complexidade a esse nosso modelo. Bom, nós sabemos, né, que os processos não são perfeitos. Então, nem na prática, nem toda caixa, nem toda peça que entra em uma máquina, ela vai completar a sua execução. Isso aí não vai acontecer. Então, pode ser que ao final de um processo, alguma peça precise ser retrabalhada. Então, quando isso acontecer, nós temos que uma peça vai ser trabalhada, e caso ela não tenha ficado perfeita, ela teria que voltar para ser retrabalhada. E isso é possível de se fazer no Flexim. E nós iremos ver como fazer isso agora. Então, vou parar aqui nosso modelo, apertar aqui em Reset. E aqui a gente vai clicar aqui sobre o processador. E a gente vai agora analisar uma aba que a gente não analisou ainda. Vamos fechar aqui Labels, que a gente não usar aqui processador para fechar. E eu queria destacar essa aba chamada Output e essa aba chamada Ports. Essa aba chamada Ports, como o nome já fala, né, ela vai indicar o número de conexões que uma certa entidade tem. Então, aqui no caso do processador, ele tem um input port, que é uma porta de entrada de material, que vem da fila, que é a porta 1. Apertando aqui na setinha, nós teremos Central Port, e aí a gente vê que está conectado a um operador 2, o que está correto, na primeira posição. E a gente pode também escolher aqui esse Output Port, que diz que está conectado na saída, no sync, certo? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui agora é colocar uma opção para que sempre que uma peça for retrabalhada aqui, ela tenha a opção de voltar daqui para cá. E para isso a gente tem que indicar isso no Flexim. E como nós já vimos no começo do nosso vídeo, para indicar sentido de fluxo, a gente vai utilizar o conector do tipo A, né? Que é um Connect Objects. E aqui basicamente o que nós iremos fazer é clicar no processador, que é o ponto de origem, e clicar na fila para ser o ponto de destino. Então, nós iremos dizer com isso que a peça, eu vou apertar aqui ESC, dizer aqui que a peça tem que sair para aqui e voltar para cá, certo? Basicamente isso. Eu vou apertar aqui Stop,
reset, e nesse momento a setinha fica verde, para dizer que resetou, que ele reconheceu esse componente. Beleza, então se nós clicarmos aqui sobre processador e viermos aqui sobre port, agora vai ter aqui a opção, opa, a porta 1 vai enviar para a sync, a porta 2 vai enviar para a fila 2. Sendo que, do jeito que está aqui, mesmo essa porta existindo, o modelo não vai saber quais peças ele enviar de volta para a fila. E para isso a gente vai estabelecer uma condição aqui na saída desse processador, para que nós possamos dizer quais caixas tem que ir para a fonte, para a sync, e quais caixas devem voltar para a fila. E a gente vai fazer isso clicando aqui nessa setinha, e aqui a gente vai ter algumas opções, que a gente vai trabalhar aos poucos. Nós temos na first available, que é o que estava, tem by expression, queue size, random e assim por diante. Vamos trabalhar por enquanto com esse random e random by percentage. E aí ao clicar nessa opção, vai nos aparecer essa tabelinha que vai ter essa cara aqui, né? Vai ter uma porcentagem e uma porta. Então o que ela vai dizer é o seguinte: quando as peças chegarem ao final, que tiverem que sair, que porcentagem, que proporção, que fração das peças vai ter que ir para a sync e qual opção vai voltar para a fila. Por enquanto, está 100% saindo pela porta 1, mas a gente quer que uma parte volte para a fila. Então, bora dizer que nesse processo, 80% sai corretamente, então sai pela porta 1, e apertar aqui nesse maisinho, e outros 20% sai pela porta 2. Ou seja, volta para a fila para ser retrabalhada. E está feito. Eu esqueci de falar na época lá da distribuição, tudo que for estatístico, aqui vai ter esse getStreamCurrent. Vocês não precisam mudar, mas basicamente o que ele faz é a semente do processo aleatório. Porque os números aleatórios gerados pelo software, assim como vocês estão programando, eles são pseudo-aleatórios, então eles são amarrados a sementes. Então esse getStream aqui vai ser justamente essa semente, então vocês não precisam alterar. Voltando aqui, né? Vamos ter que 80% vai sair pela porta 1, 20% pela porta 2, e isso já seria suficiente para que a gente possa ter esse processo, ter esse acúmulo aqui de caixas que vai sair daqui e voltar para a fila. Só que se vocês quiserem alterar alguma coisa, basta clicar nessa mãozinha com esse papelzinho aqui, vai voltar para que vocês possam editar a opção. Então, vamos aqui parar, resetar e colocar para executar. Então, vamos ver aqui como é que esse processo se comporta, né? A gente pode olhar que essas caixas estão acumulando, sem estar muito rápido a simulação. Vamos reduzir aqui esse ritmo da simulação, para a gente ver se de fato uma caixa está saindo daqui e voltando para a fila. Stop, reset, run. Step. Bora ver o que acontece, né? O operador bota no processador, deixa executar. Eu vou só acelerar um pouquinho, que está um pouco devagar. Então, ele pega, coloca lá, ok. Essa segunda caixa pega, processa, sai. Uma terceira caixa pega, processa, sai. Ok. Até então parece que está como antes, né? Mas essa quarta caixa, o que vai acontecer com ela? Opa, essa caixa não ficou boa, então ele vai transportar para a fila. E aí, quando a caixa chega aqui, ela automaticamente é enviada. Por quê? Na fila está aqui esse first available. Então, então assim, a fila aqui vai funcionar como? Sempre que tiver aqui algo disponível, já envia para o processamento. Então, chega aqui, volta para a fila e ele já coloca para ser executado. E assim vai. Isso aí vai ficar se repetindo por outros instantes e por aí. Sendo que nós vimos já quando a gente aumentou aqui a velocidade, a gente meio que perdeu um pouco a noção do que está acontecendo. A gente não sabe quantas peças estão voltando, estão saindo, quantas estão voltando. Então, para encerrar agora esse vídeo, a gente vai aprender como utilizar um dashboard
para que a gente possa acompanhar o número de peças que saem daqui para serem retrabalhadas e quantas peças vão para a fila aqui definitivamente. Mas como que a gente faz isso? Certo? Agora a gente vai aprender uma nova funcionalidade, que é utilizar labels. O que é um label? Um label ou uma etiqueta é alguma coisa que a gente coloca nas entidades do processo para que a gente possa mapeá-las e acompanhá-las durante o processo. Então, por exemplo, o que a gente vai fazer aqui basicamente é, sempre que uma caixa sair dessa máquina, nós iremos colocar um label, e esse label ele vai dizer se a caixa vai ter uma etiqueta, se a caixa foi retrabalhada ou se ela não foi retrabalhada. E com isso a gente vai conseguir seguir o fluxo dessa caixa durante o processo. E aí como é que a gente faz isso? Bem, a gente, para saber, né, se uma caixa foi retrabalhada ou não, a gente tem que olhar o que acontece nesse processador. E da agora eu apresento a vocês essa nova aba que é chamada Trigger. E essa aba Trigger, como o nome já fala, ela vai nos dar aqui uma opção de acionar quando um dado evento acontecer. Então a gente vai botar aqui uma condição que vai dizer assim: sempre que algo acontecer, acione um trigger e me diga que isso aconteceu. Ok? Então vamos ter aqui esse trigger. E para adicionar um trigger, a gente aperta aqui nesse maisinho. E o flex nos dá diferentes triggers. E aí vamos ter trigger on entry, trigger on exit, trigger on setup finish e assim por diante. Então, basicamente, a gente está falando aqui que esses triggers vão ser executados quando coisas específicas acontecerem. Por exemplo, setup finish, quando o setup terminar, acione, levanta uma bandeirinha falando que algo aconteceu. O mesmo com um entry ou um exit e assim por diante. Então, nós queremos aqui investigar o que acontece na saída da caixa. Então, vamos ter aqui um processador e na saída, ou seja, on exit, nós queremos verificar se a caixa que sai, se ela é de um tipo ou de outro. E como que a gente faz aqui? Estabelecemos que queremos um trigger on exit, então vai controlar o que acontece na saída aqui. E vamos dizer agora o que é que ele tem que fazer. Apertando aqui nesse add, vamos ter aqui vários tipos de opções a serem feitas, colocar cor, e aí a gente vai pegar esse data aqui, set label, e set label aqui, e aqui todo label ele vai ter esses três campos, né? O primeiro é o objeto, daí ele vai dizer sobre que objeto nós iremos colocar um label, e daqui a gente tem current item, a gente vai discutir isso depois, mas por enquanto vai deixar item, e daí o item vai ser a caixinha que vai sair, então é para dizer que a gente vai botar esse label no item. Esse label type a gente vai botar um nome para ele, e esse nome a gente vai conseguir depois utilizar para se referir ao label. Então vamos ter aqui, por exemplo, daqui a pouco nós iremos ter diferentes labels, e a gente vai querer saber qual o label que nós queremos ver. Então, por enquanto, vamos utilizar esse type mesmo. Daqui a pouco, quando a gente for ter um segundo label, vocês vão entender como que se utiliza esse aqui. E por fim, tem esse campo valor, que esse valor vai ser uma informação que o label vai carregar e vai ser útil justamente quando nós estivermos verificando essas condições. Então, vai ser um número que vai carregar e daí nós iremos dizer, de acordo com o que acontecer aqui, nós iremos colocar informação, um valor, e depois, somente olhando para essa informação, nós iremos conseguir rastrear o que aconteceu com o elemento. E daqui, por definição, ele está por padrão, ele está aqui usando essa distribuição de forma discreta, ou seja, ele está colocando aqui valores aleatórios 1, 2 ou 3. Isso aqui é uma opção, mas o que nós queremos é, apertando aqui na setinha, ele vai dar aqui outras distribuições de probabilidade, mas o que nós queremos utilizar é esse port aqui. Então, o que é esse port? Esse port é, basicamente, quando o item, a caixa, for gerada, aloque a ela, coloque nela uma etiqueta indicando
por qual porta ela saiu. Daqui o port. Então, ao fazer isso, a gente pode agora facilmente rastrear e saber por que saída a caixinha saiu. Então, vamos apertar aqui só para saber se está tudo ok. A gente aperta aqui de volta, aperta aqui nesse trigger, na opção trigger, está aqui já. Trigger está aberto, porque não está aparecendo aqui. Deve estar meio lentinho o computador. Mas aqui. Trigger, e aí a gente pode apertar aqui na mãozinha para ver que as opções que nós colocamos estão aqui. Certo? E vamos agora botar nosso modelo para rodar. Eu vou colocar aqui, eu vou diminuir a velocidade da simulação. Botar para rodar. Avançar um passo. Acelerar um pouquinho só. E aqui vamos fazer o seguinte. Quando a caixinha sair, eu vou parar a simulação. Opa. E vamos verificar o que é que vai acontecer. Nessa primeira caixa, saiu muito rápido. A primeira caixa saiu pela porta 1, né? Que foi a porta para sync. Se nós apertarmos aqui sobre essa caixa, vai ter aqui, nossa opção label, o tipo de label que nós colocamos, type, e daí o valor que nós queríamos, que é, no caso, o número da porta. Então, porta 1 saiu pela porta 1. Se a gente deixar executar aqui, mais uma vez, sai pela porta 1, a gente deixa, que a gente já viu que funciona. Se essa aqui vier pela porta 2, a gente vai clicar e bora ver se... Porta 2. Clicando aqui, type 2. Ou seja, está funcionando. A máquina está corretamente colocando aqui nosso label. E a gente está conseguindo agora rastrear nossa peça dentro do sistema. Então, bora dar aqui uma paradinha, stop. E beleza, a gente agora já aprendeu como colocar essas etiquetas. Nós fizemos isso porque a gente queria colocar uma tabela para que nós pudéssemos contar quantas peças saem e quantas peças voltam, certo? E agora aqui o próximo passo que a gente quer é, de fato, colocar essa tabela. Aí como que nós fazemos? Nós iremos utilizar um dashboard, certo? E daí nós teremos aqui esse dashboard, add blank dashboard, ele vai querer um dashboard vazio, ok? E até então nós colocamos estatísticas que apenas eram associadas e criadas diretamente utilizando a máquina. Sendo que agora nós iremos usar uma estatística mais geral, que vai ser gerada aqui nesse menu. Então, clicando aqui, aparece já esse menu. O que nós queremos é contar a quantidade de peças que sai de um dado elemento. E depois nós queremos separar de acordo com o tipo dela. Então aqui vamos ter esse output by type. Então aqui temos aqui output by type. Clicando aqui, vai ter uma opção gráfico de barra, né, ou table. Vamos pegar aqui tabela. Clicando aqui, uma tabela já vai ser construída. Mas vejam só, agora essa tabela veio daqui, então ela não sabe ainda com que parte do processo ela vai se relacionar. Então, se vocês clicarem aqui sobre essa tabela em branco, vai aparecer esse menu e daqui vai ter essa ferramenta aqui, esse conta-gotas, que ao clicar nele a gente pode clicar no objeto que nós queremos ficar rastreando. Então, o que nós queremos é saber as peças que saem dessa máquina e comparar os tipos delas que saem. Então, vindo aqui nesse click to apply, a gente aperta aqui, já aparece aqui o processador. Então, basicamente agora, nós vamos ter uma noção e vai ter aqui uma tabela que vai ser populada com valores 1 e 2, de acordo com, no caso, porta 1, porta 2, indicando o número de itens que saem por cada uma das portas. Então, por enquanto está em branco, mas ao apertar aqui em Stop Reset, já vai aparecer aqui, o modelo vai começar, vou dar uma
diminuída para que a gente possa ver o modelo funcionando. Meio que o ruim é que a gente vai botando aqui esses painéis, vai ficando um pouco mais complexo, mas não tem problema não. E vamos botar aqui agora nosso modelo para ser executado. Run. Step. Acelerar aqui. Pode botar rápido agora. E aí, ó, a gente vê que a quantidade de peças que sai pela porta 1 e as peças que saem pela porta 2. A gente vê que esse valor aqui meio que é bem mais alto, né? Não só porque nós temos 80%, mas também as peças que saem pela 2 voltam para cá e são recontadas. Certo? Então, era isso. Então a gente aprendeu aqui agora como rastrear e colocar uma etiqueta em um dado item. Então, eu vou parar esse vídeo por aqui, porque a gente já viu bastante coisa. E deixo que vocês agora pratiquem. E a gente, no próximo vídeo, nós iremos trabalhar com outras funcionalidades. Vamos aprender a utilizar Global Table. Vamos aprender a utilizar um novo recurso chamado Combiner. E vai ser bem legal. Então, vamos parar por aqui e a gente volta no próximo vídeo. Ok? Antes disso, eu vou só salvar. Então, eu vou salvar, save. Vou salvar aqui mesmo no meu desktop, chamado de model, para que a gente possa continuar no próximo modelo. Parei, resetei. Então, agora sim. Até a próxima, pessoal.